O web seminário que vamos apresentar hoje vai centrar-se na solução Gesto da Artec, desenvolvido pela Artec, que é uma solução que está vocacionada para a parte de orçamentação, medição, gestão de resíduos, controle de custos de obra e medição quer gráfica de DWGs, quer de modelos BIM, modelos do Building Information Model, que se realiza de uma forma integrada e que serve de apoio ao gerenciamento de empresas de construção, à gestão de empresas de construção e à gestão também de gabinetes de arquitetura na parte de orçamentação, de autos de medição, de fiscalização das obras. O programa Gesto, como eu disse, é uma solução integrada, constituída por vários menus que se integram no mesmo ambiente de trabalho. E ao longo do webinário de hoje, iremos falar da parte de orçamentos, do gesto de orçamentos. Iremos abordar só a questão do gesto de resíduos, uma vez que o webinário anterior foi sobre o gesto de resíduos e, portanto, a informação já foi disponibilizada na internet, no YouTube, e poderão consultar essa informação do gesto de resíduos no webinário que está no YouTube. E vamos também dar um forte enfoque na parte do controle de obra, através das compras e dos gastos dos materiais nas obras, com o módulo Gesto Control e também a medição sobre DWG com o Gesto Midplan. Como foi já referido pelo Clóvis quando começámos o webinário, a presença da Artec no Brasil desenvolve-se através de um representante exclusivo, de um partner local, que é a Totalcar. O Clóvis fez já a apresentação, é uma empresa que presta não só serviços de comercialização, mas também serviços de suporte técnico, de assistência técnica aos clientes do Brasil, e está fortemente implementada não só no Brasil, mas também em alguns países da Argentina e do Cone Sul. A Tec é uma multinacional especialista em desenvolvimento de software para a área de arquitetura, de engenharia e construção. Temos um software que é o software Tricalc para a parte de cálculo de estruturas, conjuntamente com o T-Connect para a parte de ligações metálicas. E depois temos as soluções GEST, que é a que estamos a analisar hoje, para a parte de empresas construtoras e gabinetes de arquitetura. E temos ainda a parte Constructo para a gestão de contabilidade e faturação de empresas construtoras, integrada com toda a parte de controle de obra dessa mesma empresa. Como o Clóvis disse no início, estamos há mais de 25 anos no mercado, somos Microsoft Certified Partner, temos software com uma forte componente de desenvolvimento, com ambientes de trabalho extremamente evoluídos e apostamos fortemente na localização do software aos países onde está presente. E isso leva-me ao tema do web seminário de hoje, que é orçamento e controle de obra centralizado nas tabelas SINAPI. Portanto, a questão das tabelas SINAPI é claramente uma aposta na localização do software ao mercado brasileiro. O software GEST é aberto, ou seja, pode trabalhar com qualquer base de dados, e nós implementamos no nosso site a disponibilização das tabelas SINAPI, a disponibilização das tabelas da Prefeitura de São Paulo, as tabelas do Estado de Ceará e mais algumas tabelas que vão sendo atualizadas no nosso site para o mercado brasileiro. O gesto pode então abrir automaticamente essas bases de dados e gerenciar essas bases de dados, tirando proveito das suas características e ampliando um novo leque de opções a essas tabelas de preços, através da possibilidade de se associar mais informação a cada insumo ou composição, nomeadamente acrescentar imagens, pormenorizações de execução, fornecedores, catálogos, vídeos, enfim, uma série de informações que se podem associar a essas tabelas SINAPI a partir do programa GEST. O GEST, como solução integrada, tem uma componente de módulos que permite ser comercializado de forma
independente caso o cliente esteja interessado só numa das vertentes do programa. Assim, colocamos aqui em representação 5 dos principais módulos do programa GEST para que se perceba que o GEST orçamento está mais vocacionado para quem faz fiscalização de obra, para donos de obra, para gabinetes de arquitetura, uma vez que permite fazer toda a parte de orçamentação, ou seja, gerir toda a tabela SINAPI e fazer os orçamentos a partir da tabela SINAPI. Permite também fazer a parte dos autos de medição, os trabalhos que são feitos mensalmente, quinzenalmente, e comparar esses trabalhos com aquilo que foi orçamentado. E permite também fazer a parte de planeamento dos andamentos da obra e a comparação depois entre aquilo que foi idealizado inicialmente e aquilo que está a acontecer realmente na obra para detectar desvios a nível de tempos. Também é possível obter informação de cadernos de encargos, uma vez que o GEST tem a particularidade de poder associar condições técnicas de cadernos de encargos aos insumos e às composições da base SINAPI, e assim, quando eu seleciono um insumo ou uma composição para fazer parte de um orçamento, automaticamente o programa vai começar a gerar o caderno de encargos com os textos, com as condições técnicas que estiverem associadas a esses insumos ou a essas composições. Existe depois um módulo de segurança que permite associar também às tabelas SINAPI, aos insumos e às composições da tabela SINAPI, condições técnicas de segurança a executar em obra. E, portanto, mais uma vez, vamos aproveitar a criação do orçamento e, ao selecionar-se um insumo ou uma composição para fazer parte do orçamento, o programa vai fazer não só o caderno de encargos, no módulo de orçamentação, mas também o plano de segurança no módulo de segurança. Portanto, ao fazermos o orçamento, vamos desencadear a preparação do caderno de encargos e a preparação do plano de segurança. Temos também o módulo de resíduos, que foi analisado num web seminário da semana passada. Como eu disse, a informação mais detalhada está na internet, mas é possível também, tendo os resíduos associados às tabelas SINAPI, gerar logo as quantidades previsíveis de resíduos e começar assim a fazer o gerenciamento desses resíduos. Também permite, com base em métodos percentuais, fazer logo um plano de gerenciamento de resíduos ainda antes da execução da obra e planear toda a logística necessária, quer a nível de armazenamento, quer a nível de separação, quer a nível do que é que pode ser reciclado, quer a nível do destino e do meio de transporte para esses resíduos. Temos o GEST Mid Plan, que é o módulo que permite fazer a medição gráfica sobre plantas, cortes, alçados em formato DWG ou DXF e, portanto, introduzirmos as medições diretamente desde as plantas para o nosso orçamento. Tem a particularidade de a medição ficar assinalada graficamente, ou seja, quando eu mais tarde abrir o meu orçamento e escolher uma determinada linha do orçamento, vai aparecer assinalado na planta as medições que correspondem àquela linha de medição que eu selecionar. Assim, eu posso sempre interromper uma medição porque voltarei e irei conseguir ver o que já está a medir e o que falta a medir. Finalmente, a parte de controle de custos de obra, um módulo bastante importante da nossa solução GEST, uma vez que é aqui que se centra toda a parte de controle de custos de obra, bem como o relacionamento com os fornecedores, compras de materiais, entregas de materiais e saldos de pagamentos com esses fornecedores. É aqui que se centra toda a informação de envio de materiais para a obra e, portanto, aportar os custos desses materiais a determinada obra e a determinada atividade dessa obra. E é aqui também que se faz o chamado procurement, ou seja, pegar no orçamento ou em parte do orçamento e enviar aos fornecedores a solicitar propostas que depois são recuperadas automaticamente e comparadas automaticamente dentro do programa, existindo inclusive métodos de adjudicação automática pelo preço mais baixo, pelo preço mais alto, pelo preço imediatamente abaixo da média ou pelo preço imediatamente acima da média das propostas que entraram.
A adjudicação pode também ser feita manualmente e o programa permite comparar até 99 propostas de preços em simultâneo. Portanto, como vemos, um programa que é totalmente integrado, e eu vou mostrar pela primeira vez aqui o ambiente do programa GEST, cá está, o programa é um só, que tem uma parte dedicada ao orçamento, em projeto, menu de projeto, tem uma parte dedicada à segurança, no menu de seguro, tem uma parte dedicada aos resíduos, no menu de resíduos, e tem uma parte dedicada ao controle de custos, no menu de custos. De referir ainda que era possível ter um módulo de faturação, que já fará parte da solução construto profissional, e um módulo de contabilidade, que faria também parte da construto profissional, mas que não vão ser objeto de estudo aqui no nosso web seminário de hoje. Temos aqui uma imagem que traduz exatamente a solução GEST, desde a parte de controle de custos de obra até à parte de segurança, até à parte da medição gráfica ou medição IFC-BIM e a parte de resíduos também aqui representada. Portanto, o esquema que vimos anteriormente, só que ilustrado. Ora bem, uma das primeiras características que convém destacar no programa GEST é a possibilidade de trabalhar com tabelas de preços com grandes bases de dados de forma extremamente eficiente. É por isso que nós, o primeiro ponto que destacamos aqui do nosso web seminário de hoje é que o programa GEST, a solução GEST, permite a melhor gestão de tabela de preços. Permite gerir facilmente a tabela de preços SINAPI ou outras, através de um interface moderno e visual que permite ter num único fecheiro todos os preços dos 27 estados do Brasil, que aparecem representados tanto na base SINAPI. Além disso, o programa GEST permite aumentar as potencialidades da base SINAPI ao permitir colocar informação adicional nessas tabelas, como imagens, pormenores de execução, lista de fornecedores, catálogos, vídeos e muito mais informação associada. Assim, aumenta-se a produtividade porque podemos ter informação adicional, gere-se melhor a informação, porque está toda junta, toda centralizada numa única base de dados, catálogos, imagens, exemplificativas, pormenores construtivos, enfim, toda a informação associada e fácil de gerir. E temos orçamentos mais atrativos, mais vendáveis com a utilização de imagens e inclusive de pormenores de execução. O esquema que aqui está lateralmente representa exatamente a base de dados SINAPI e a possibilidade de ter associada fornecedores, lista de fornecedores, textos para planos de segurança, textos para quantidades para gerenciamento de resíduos, imagens associadas, pormenores construtivos, condições para cadernos de encargos e podíamos continuar por aqui acima, colocando, por exemplo, os catálogos, os vídeos e por aí fora, introduzindo aqui uma série de outros itens que podem ser associados às tabelas SINAPI. Reparem que, estando esta informação associada à base de dados, à tabela, sempre que eu selecionar um preço da tabela SINAPI para o meu orçamento, automaticamente começa a criar o meu caderno de encargos, porque vão também textos associados do caderno de encargos. Automaticamente começa a criar também o meu plano de segurança, porque vão também textos associados do plano de segurança. Automaticamente começo a ter quantidades reais baseadas no processo real de gerenciamento de quantidades de resíduos e, caso pretenda, posso também ter associado ao meu orçamento imagens que estão, desde logo, associadas aos insumos e às composições que vão para o orçamento. Portanto, aumenta-se grandemente a produtividade e tem-se a informação toda centralizada, toda organizada dentro do programa GEST. Toda essa gestão da base SINAPI é feita neste menu projeto, que é bastante simples de utilizar. Basicamente, dos ícones que aqui aparecem, nós praticamente só precisamos de utilizar este que se chama a árvore da base. Esta árvore da base permite consultar a base SINAPI, abrindo
onde encontramos aqui os capítulos em que é estruturada essa base, e se continuarmos a abrir, vamos encontrar as nossas composições e os nossos insumos. Por exemplo, assentamento simples de tubos com junta elástica, diâmetro nominal de 75 mm, tem na sua composição um assentador de tubos, um ajudante e um transporte de tubos de ferro, que é também ele uma composição. Inclusive, se eu quiser, a qualquer altura, eu posso baixar um nível e abrir aqui o que é que está dentro do transporte de tubos de ferro. Está um caminhão, está um servente e está um motorista do caminhão. Okay? Tanto como veem visualmente, eu consigo controlar muito bem a visualização de toda a minha informação dentro da base e posso, tal e qual como no explorador do Windows, arrastar recursos, insumos de uma atividade para outra atividade. Okay? Imaginemos, por exemplo, que por algum motivo eu necessitava de um carpinteiro de formas ali em cima, eu poderia pura e simplesmente chegar ao carpinteiro de formas e arrastar para dentro da composição do outro preço. Como eu não quero fazer isso, vou largá-lo aqui e cancelar a operação. Mas, portanto, as funções de arrastar e largar são possíveis de fazer para gerir a nossa base de dados com muita facilidade. Falei também da possibilidade de associar informações à base de preços Sinap e aumentar assim a sua utilidade. Ora bem, esse sistema de associação de informação à base Synapse é muito fácil de utilizar. Para o efeito, basta selecionar, por exemplo, uma situação qualquer, por exemplo, uma composição que representa um azulejo branco brilhante, ou um azulejo de 15 por 15 fixado com nata de cimento. Okay? E se quiser associar aqui a representação dos painéis de azulejo já aplicado, posso vir aqui aos ícones que aqui estão acima e associar, neste caso, a imagem. Iria buscar um gráfico local qualquer. Okay? Ou, inclusive, um gráfico de uma página de um site da internet que se atualiza automaticamente caso o site atualize a imagem que contém. Okay? Também é possível associar informação comercial sobre o tipo de azulejo. Também é possível associar lista de fornecedores com os seus nomes, inclusive a contratos que já tínhamos realizados para fornecimento deste material e o seu valor, para termos aqui um pequeno histórico com essa informação. De referir que esta lista de fornecedores é importante porque quando eu chegar à parte de controle de custos e quiser realizar os pedidos de materiais aos fornecedores, em função do material que é, só vão aparecer os fornecedores que fornecem esse material, facilitando assim muito a minha procura de fornecedores e aumentando a produtividade, evidentemente, do meu trabalho. Também se pode associar informação, como nós referimos, de documentos anexos. Documentos esses que podem ser PDFs, vídeos, etc. Vou colocar aqui a hipótese outros. E, portanto, quando clicamos aqui, vemos que temos aqui a possibilidade de associar imagens, PDFs, BMPs, Windows Metafile, GIFs, AVIs, cá está a questão dos vídeos, PowerPoints, apresentações em PowerPoint e PNGs. Portanto, a possibilidade de associar aqui uma série de formatos de ficheiros ao preço. Essas informações depois poderão ser listadas conjuntamente com a base de preços e, inclusive, no orçamento também incluir essas informações. Também as informações relativas às quantidades de resíduos, neste caso não está aqui introduzida nenhuma, mas podíamos pôr aqui os resíduos de azulejos que se iriam gerar, por exemplo, exemplificando aqui, uma vez que tenho ali o código em cima, poderei introduzir diretamente o código do azulejo, okay? E indicar, por exemplo, que eu iria ter 10% de quebras de azulejos e pôr ali o valor correspondente a essa situação. Okay? Era esta a estimativa que eu tinha
quando eu fizesse um orçamento, estas eram as quantidades que iriam para o plano de gerenciamento de resíduos. E, portanto, poderia meter aqui para os azulejos, poderia meter aqui os desperdícios também para o cimento e fazer aqui a associação de informação de resíduos à nossa base SINAP. Tal e qual como fazemos esta associação de resíduos, pode-se também fazer, como eu referi, a associação de condições técnicas, neste ícone que aqui está, e a associação de condições de segurança, do plano de segurança da obra, também através deste ícone que aqui está de memória. E, portanto, como veem, é extremamente simples ampliar as capacidades da base SINAPI, associando-lhe imagens e tornando assim muito mais vendável o nosso orçamento, com um aspecto completamente diferente, mais profissional, mas também associar-lhe pormenores construtivos, associar-lhe lista de fornecedores para depois me facilitar, caso seja eu a executar a obra, a escolha dos fornecedores desses materiais e, portanto, assim agilizar o meu trabalho. De referir que para qualquer preço da nossa base SINAPI, nós temos sempre a possibilidade de ter os 27 estados do Brasil. Cá está a questão da base SINAP, os 27 estados que estão aqui representados na base SINAP. E que nós temos a possibilidade de vir aqui e selecionar para que estado é que estamos a fazer o orçamento e, portanto, trabalhar com os preços desse mesmo estado. E estão todos dentro da mesma base, dentro do mesmo share, como vocês estão a ver. Essa informação está aqui, inclusive pode-se constatar a variação de preços facilmente de estado para estado. Okay? Portanto, como vê, informação na ponta do clique do rato, ambiente muito visual e com a possibilidade de ampliarmos as características da base SINAPI para outras tarefas, como a geração de cadernos, orçamentos com imagens, listas de fornecedores, etc. Voltando ao nosso PowerPoint e avançando um pouco nos nossos temas, temos aqui um esquema que nos mostra já como é que nós, a partir das tabelas SINAPIs, podemos começar a fazer o nosso orçamento e depois, mais tarde, os autos dos trabalhos efetuados. Vamos então explorar um pouco esta situação. Ora bem, já foi referido que nas tabelas SINAPIs estão associadas informações como caderno de encargos, como lista de fornecedores, como plano de segurança, gerenciamento de resíduos, etc. Ora bem, quando eu seleciono um determinado preço, um determinado insumo ou uma determinada composição na tabela SINAPI para ir para o meu orçamento, está o orçamento da obra 01, o programa automaticamente me copia os preços da base SINAPI para o meu orçamento. Copia-me os textos de cadernos de encargos associados ao insumo e às composições que eu selecionei para o caderno de encargos da obra. Os textos, os planos e os desenhos e os planos do plano de segurança associados às composições e aos insumos que eu selecionei para o plano de segurança da obra. Okay? E o mesmo com a questão das quantidades de resíduos. Okay? Reparem que eu, num processo que é selecionar um insumo ou uma composição para fazer parte do orçamento da obra, eu desencadeio uma série de processos em simultâneo, aumentando assim a produtividade do meu trabalho. Posteriormente, eu vou poder elaborar autos de medição da obra e para fazer a elaboração dos autos de trabalhos realizados na obra no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, etc., eu vou poder aproveitar todo o articulado, todo o orçamento e apenas ter que introduzir então as quantidades efetivamente realizadas em cada mês. Também iremos ver isso mais à frente, como é que se desenvolve esse trabalho. E, portanto, mais uma vez aqui se reaproveita quer o orçamento, quer os parciais das medições que estão dentro desse orçamento e que podem ser depois aqui validados automaticamente nos autos de medição. Ora, esse é efetivamente o passo que nós vamos fazer agora. Vamos mostrar como é que é simples fazer um orçamento e produtivo fazer um orçamento no nosso sistema Gesto. Para o efeito, eu tenho aqui a base SINAPI aberta, vou fechá-la
e vamos fazer uma nova obra. Vamos fazer um orçamento de uma nova obra. Então, para o efeito, eu vou aqui a novo e vou criar a obra 99, por exemplo. Neste momento, então, eu tenho a possibilidade de começar a criar os orçamentos. Posso criar os orçamentos num interface tipo Excel, para quem está mais acostumado ao Excel, com células que se vão preenchendo com as informações do orçamento, ou posso criar o orçamento num interface mais moderno, tipo ARV ou Explorer do Windows, onde vão depois aqui aparecer as composições ou os insumos, e vão aparecer, aliás, aqui as composições ou os insumos e aqui os parciais das medições. Eu vou fazer a utilização deste interface e depois mostrar-vos também como é que se utiliza o interface em ARV. Para o efeito, eu vou fazer uma obra que vai ter uma parte de demolição de uma casa existente, que depois irá dar lugar a um edifício. E para esse exemplo, eu vou criar um primeiro capítulo, 01, que será depois transformado no capítulo número 1, e vou dar um texto associado ao capítulo 01, que vai ser retirada de materiais reutilizáveis. Portanto, os materiais da casa que eu vou demolir que possam ser aproveitados iriam fazer parte deste primeiro capítulo. E dentro do capítulo 1 eu vou criar o artigo 1.1, a atividade 1.1, e vou indicar que quero utilizar a base SINAPI para este orçamento. Okay? E dentro da base SINAPI eu poderia já ter definido o multipreço do estado que eu queria fazer o orçamento. Neste caso vou deixar o que está selecionado previamente. E então, quando eu clicar neste botão que aqui está, vai-me aparecer toda a base SINAPI aqui listada. Esta pesquisa dos preços pode ser feita pelo formato árvore, que já vimos anteriormente, pode ser feita por este formato de lista e pode ser feita também pelo formato de palavras-chave, pelos textos de descrição. De qualquer modo, eu vou utilizar este método de trabalho, uma vez que já vos mostrei como é que se procuram os preços nos capítulos através do método árvore. Ora, a pesquisa é bastante simples. Nós chegamos aqui e escrevemos aqui aquilo que queremos. Por exemplo, eu queria aproveitar as telhas, então escrevo aqui retirada de telhas. Okay. Cerâmicas ou de vidro da cobertura. Okay. Quero aproveitar as telhas cerâmicas ou de vidro. Então faço a seleção deste preço e o programa recupera-me logo esta composição, estando aqui o seu preço unitário, okay? E só necessito de um ajudante para fazer esta atividade. Okay? Depois vou necessitar de fazer a retirada da estrutura que suportava essas telhas. Então, mais uma vez, vou utilizar a base de dados, selecionar aqui o texto de resumo, porque quero fazer a pesquisa pelo texto de resumo. Se quisesse fazer a pesquisa pelo código, clicava aqui e escrevia ali os códigos. Mas como quero fazer pelo texto, clico aqui no texto e escrevo exatamente, mais uma vez, retirada. E começa o programa logo a escrever-me aqui a retirada. Os preços começam por retirada e vamos meter de estrutura, okay, de madeira pontilhada para telhas cerâmicas ou de vidro. Portanto, é mesmo isto que eu quero. Clicar e aceitar. Vou fazer mais um artigo e, portanto, chego aqui e digo que quero procurar agora, por exemplo, a retirada de tacos de madeira para aproveitar os tacos de madeira da habitação. Cá está, retirada de tacos de madeira. Seguidamente vou criar um segundo capítulo ao qual vou chamar demolições. Okay. E dentro desse capítulo vou criar uma primeira atividade que se chama demolição de alvenaria estrutural. Aqui enganei-me ali, não tem problema, apaga-se, clica-se e faz então a pesquisa. Ora, interessa-me a parte de demolição, e cá está, demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto. Aceitar.
Seguidamente, carga manual do entulho e vamos então colocar aqui o preço relativo à carga manual de entulho, aqui está, em caminhão basculante 6 metros cúbicos. E finalmente o transporte desse material. Portanto, procurar aqui algo parecido com transporte de entulho. Já está com 6 metros cúbicos até 0,5 km, até 1 km. Vamos meter este até 1 km. Seguidamente vou fazer um terceiro capítulo. E nesse terceiro capítulo eu vou incluir a designação embasamentos. Vou criar a primeira atividade, que será o próprio embasamento. Embasamento com pedra argamassada utilizando argamento de cima açareiro traço 4. E vamos então selecionar essa situação. Vou também aqui colocar 0302 a limpeza de terrenos com meios mecânicos. E de repente reparo que cometi um erro. Meti primeiro o embasamento e só depois a limpeza. Não tem problema. Vamos ver como corrigir essas situações rapidamente no meu orçamento. Então clico aqui e vou buscar o preço que pretendo, tal limpeza mecanizada, em vez de ser manual, de terreno e retiradas de árvores, etc, etc. E agora quero corrigir a ordem destes dois artigos, destas duas atividades, destes dois trabalhos que aqui estão. Não tem problema. Abro, por exemplo, a visualização do orçamento que estou a fazer em formato árvore. Cá está. Vou já no capítulo 3 e reparem que tenho aqui o 0301 e o 0302. Então faço isto. Arrasto o 0302 para cima do 0301. E cá está, a limpeza mecânica passa a ser primeiro comparativamente com o embasamento. Okay? Voltamos ao nosso orçamento simplificado e cá está já a troca realizada. Okay? Como vê, extremamente fácil fazer alterações depois de trabalhos, de atividades dentro do próprio orçamento. Basta arrastar e largar na janela da árvore do projeto. Mas continuando com a criação do nosso orçamento, para fazer um exemplo bastante completo, vamos criar um quarto capítulo, a que vamos chamar fundações. E, portanto, vamos criar a atividade 4.1, que vai ser um piso cimentado. Então vamos aqui procurar um piso em granulite, não, cimentado. Aqui está, piso cimentado. E finalmente vamos colocar aqui um quinto capítulo, que vamos denominar de alvenaria estrutural. E em que vamos meter um trabalho que se chama exatamente alvenaria de tijolos cerâmicos. Então vamos aqui procurar nos textos, alvenaria, já está aqui, em tijolo cerâmico. Okay. E tínhamos aqui a estrutura do nosso orçamento, faltando apenas introduzir as medições. Ora bem, neste momento eu poderia fazer então a introdução das medições do meu orçamento. Essas medições poderiam ser feitas
de forma gráfica sobre os DWGs, de forma automática sobre os modelos tridimensionais de BIM, programas como o Revit, como o Archicad, ou poderiam ser introduzidas através da folha de medições que aqui está, incluindo a utilização de fórmulas para essas mesmas medições. Ora bem, eu vou exemplificar a situação de trabalho sobre o fecheiro DXF ou DWG para fazer as medições e depois vou mostrar também como é que manualmente se poderia fazer a introdução das medições diretamente na folha de medições do próprio programa. Para o efeito, eu vou utilizar agora o programa MidPlan para abrir os desenhos e fazer a medição sobre os desenhos. E, portanto, para esse efeito, eu vou mudar para o programa MidPlan, medição gráfica. Vou pedir para abrir o projeto que está aberto no gesto. Trabalham na mesma área de memória e podem estar um utilizador a fazer medições e o outro a fazer o orçamento com o gesto e o outro com o gesto MidPlan. E vou procurar o local onde está a minha obra 99. Ora, cá está a obra 99 e vou pedir para abrir essa obra 99. E aqui aparece o meu orçamento e se eu clicasse aqui, cá estão os artigos que eu criei até agora. Falta, evidentemente, a sua medição. E seguidamente eu vou abrir os desenhos que quero utilizar para fazer as medições. Então faço abrir desenho e vamos buscar um desenho, um DWG neste caso, aqui à pasta do Tricalc, vou ter aqui por ordem. A pasta do Tricalc 7.5, à pasta vários e vou aqui buscar então uma planta no formato DWG, que era a planta do edifício que era para demolir. Faria abrir, indicava a unidade em que o desenho foi criado no AutoCAD. Neste caso eu vou utilizar a unidade de metro, eu não tenho a certeza se o desenho está em metros, vou utilizar a unidade de metro. E portanto vai-me aparecer aqui a representação do desenho. Okay? Portanto eu posso fazer zoom com o rato, posso fazer pan com o rato e controlar assim a visualização do desenho. O MidPlan permite-me também gerir a informação dos layers e portanto eu posso desativar informação que me esteja a prejudicar a visualização que eu necessito para as minhas medições. E então agora eu tenho que escolher um artigo para medir, um trabalho para medir. Então clico no orçamento e vamos aqui escolher, por exemplo, a retirada de telhas cerâmicas ou de vidro. E vamos colocar aqui aceitar e vamos fazer a medição da cobertura, incluindo a área que se vai medir, uma vez que esta composição é medida em metros quadrados, incluir essa unidade, essa medição aqui na célula do comprimento. Para o efeito, eu podia utilizar a área por linhas ou a área por pontos. Eu vou utilizar a área por pontos. E vou fazer clique nos pontos notáveis da minha planta para fazer a medição da área coberta. Okay? O programa faz snappings, desafios de linhas, interseções de linhas, finais de linha, tal e qual como o AutoCAD. E, portanto, eu posso rapidamente fazer as medições das áreas. Tanto como vêem, podem medir com grande pormenor o DWG. E penso que terminamos assim a área que queríamos medir.
Quando terminamos a área, carregamos na tecla Escape e o programa assinala toda a área como medida e inclui ali a área na célula que nós indicamos. Okay? Carregar outra vez na tecla Escape e cá estão os 390 metros quadrados. E reparem que ficou assinalada para este trabalho toda esta área como sendo medida. Okay? Ora bem, peço para guardar esta medição e passo à medição seguinte. A medição seguinte era a medição da retirada de estrutura de madeira para telhas cerâmicas. É também em metros quadrados. Okay? E então aqui eu vou utilizar uma das outras ferramentas que tem muita utilidade e que aumenta grandemente a nossa produtividade, disponível no GEST e no MIDPLAN, que é a possibilidade de vincular medições, ou seja, a área da cobertura para a recuperação de telhas é exatamente igual à área da cobertura da estrutura de madeira que suporta as telhas. Portanto, eu em vez de estar aqui a fazer novamente a medição, não, eu posso chegar aqui e dizer que quero vincular as medições deste artigo ao artigo anterior. Eu por acaso sei que é o artigo 0101, mas se não soubesse também podia clicar aqui e selecioná-lo diretamente. E portanto, o programa vai-me colocar que existe aqui uma vinculação ao artigo 0101 e 390 metros quadrados. Trabalho feito. Se houver uma correção de plantas, estas plantas não estiverem atuais e vier uma correção de plantas, eu só tenho que medir a área no artigo 0101, porque este será automaticamente atualizado em função dessa medição. Okay? Eu fechei o projeto, entretanto, vou ter que o abrir novamente, fechei sem querer, carreguei ali, vamos abrir aqui a obra 99, aparecer aqui outra vez novamente a janela, e vamos passar para o artigo seguinte. E o artigo seguinte é a retirada de tacos de madeira. Então faço aceitar, e agora a medição anterior vou apagá-la, e para esse efeito eu venho aqui às ferramentas e mando limpar o ecrã. Okay? E vou agora fazer então a medição das áreas que são possíveis recuperar tacos de madeira. E então vou fazer outra vez a medição de uma área por N pontos. E vou clicando, por exemplo, neste quarto, para indicar ao programa a área deste quarto. Tecla Escape e estava feito aquela linha. Mas imaginemos que existia um outro quarto onde eu podia também fazer a recuperação de tacos. Então eu faria a passagem para a zona onde pretendia fazer a medição e voltava a fazer essa mesma medição. Okay? Concluída esta medição também, dávamos o OK e, portanto, apareceria aqui a medição total desta zona. De referir que, se eu pretendesse, agora, poderia mandar guardar então esta informação, podia mandar limpar o ecrã novamente, as medições, e agora reparem em algo bastante interessante. Imaginemos que eu tinha dúvidas relativamente à medição que eu tinha feito no artigo 0101. Então eu chegava aqui, selecionava o artigo 0101 e reparem que eu ficava imediatamente a saber o que é que tinha sido medido no artigo 0101. Mas, se eu quisesse, vinha aqui então, ia buscar, vou limpar primeiro o ecrã, não acumular as informações, e portanto chegava aqui, ia buscar o artigo 0103, okay? E reparem que ficava a saber que estes 2 quartos já tinham sido medidos e faltaria medir ainda outros elementos desta habitação. Já agora também podia aproveitar aqui os textos de descrição para meter aqui quarto A, quarto B, portanto, a identificação dos próprios quartos na medição. E portanto, caso quisesse, fechava o projeto,
Fechava o desenho, podia ter guardado isto como uma sessão de trabalho e depois abrir o projeto e o desenho logo associado em simultâneo, dá para fazer isso. E podia então regressar ao gesto onde poderia então recuperar o orçamento já com as medições. Reparem, atualizei as janelas e cá estão as medições. E se eu quiser clicar numa destas folhas de medições, cá estão as medições aqui introduzidas. Okay? Simples, produtivo, eficaz. De qualquer modo, eu disse-vos que iria também mostrar-vos como é que se poderia fazer a introdução das medições só com as folhas de medições. Portanto, era clicar aqui, escrever aqui as unidades que queríamos. Neste caso eram metros cúbicos. Vamos meter que tínhamos aqui 12 metros por 8 de largura por uma altura. Aliás, aqui os comprimentos das paredes todos acumulados. Vamos meter mais do que 12 metros. Vamos meter para aí uns 54 metros. 54 metros. Vamos meter a largura da parede em, sei lá, 24 centímetros e vamos meter as alturas em 2,80 metros. Okay? E metíamos assim, por exemplo, para o piso 0 e se houvesse dois pisos, para o piso 1 indicávamos também o comprimento das paredes, a sua largura e a sua altura. Tanto como vê, é bastante simples fazer também a introdução manual das medições. De referir ainda que eu poderia ter programado, caso houvesse mais linhas de medição, estas células para que a largura fosse sempre de 0,24 e que a altura fosse sempre de 2,80. E isso iria fazer com que eu só precisava de fazer isto. Se houvesse mais paredes, havia mais uma parede com 4 metros, havia mais uma parede com 2 metros, eu só preciso meter estes valores porque ele preenche automaticamente os outros. Okay? E, portanto, dar o OK e validar estas medições. Se não houvesse medições parciais para fazer, se fosse só um total, posso automaticamente meter aqui os valores totais daquilo que eu quero introduzir. Okay? Vamos aqui meter mais alguns valores, só para completarmos o nosso orçamento. De 160, 80 aqui. Vamos meter aqui 160 e vamos meter aqui, não sei, 320. Portanto, temos assim medições em todo o nosso orçamento. Já agora de referir que poderíamos também consultar o nosso orçamento desta forma. Temos aqui os capítulos e poderia ir clicando e navegando no orçamento. Conforme eu vou passando, cá está os 390, cá está os 390 vinculados exatamente à linha de cima, cá está as medições que nós fizemos sobre o DWG também, cá está a demolição de entulho, okay? O transporte, os embasamentos, a limpeza mecânica e o embasamento, okay? Com a composição, com a medição, com os textos de descrição, ou seja, toda a informação que é pertinente do nosso orçamento está aqui presente. E também podia ver as imagens associadas, também podia ver outras informações relativas ao meu orçamento aqui. No outro formato, podia ainda aplicar aqui as percentagens de lucro que eu queria para cada uma destas atividades. Partindo do princípio que isto eram preços de custo, eu podia chegar aqui e dizer que queria ganhar 20% neste trabalho, queria ganhar 25% neste trabalho, okay? Queria ganhar 10% neste trabalho e, portanto, poderia chegar aqui e meter margens de lucro diferentes para cada uma das atividades, para cada um dos trabalhos, ou então igual para todos, utilizando aquele ícone que ali está. Okay? Também poderia associar ao meu orçamento comentários em qualquer linha dos orçamentos. De referir que eu, tanto para os textos, para os preços a utilizar, eu posso ter 4 composições diferentes e para as medições posso ter também 4 medições diferentes. Okay? Medição de projeto, por exemplo, uma medição real feita no terreno e serem diferentes e temos aqui essa informação representada. Mas o que fica é, portanto, duas formas de trabalho onde nós podemos criar o nosso orçamento, muito simples de utilizar. Já agora eu não mostrei, mas vou-vos mostrar ainda uma outra forma
que ao fim de algum tempo, vocês dominando e trabalhando, principalmente quem trabalha com dois monitores, o orçamento e a medição e o projeto, a base de preço e o orçamento no outro monitor, pode fazer o seguinte, que é chegar a uma certa altura, abrir a árvore da base, okay? Neste caso a árvore da base de 99, mas poderia mudar e escolher para abrir a base de dados da Sinap, portanto eu vou fechar esta e poderia fazer abrir a base Sinap, aqui ao lado. Vamos aqui meter a árvore do projeto, da obra 99, e abrir a base Sinap. E portanto eu poderia pura e simplesmente fazer isto. Eu vou colocar as janelas uma ao lado da outra e se eu necessitasse, por exemplo, de colocar os trabalhos de colocação de cintas e contravergas em tijolo cerâmico maciço, okay, aqui no meu orçamento, eu poderia fazer algo tão simples quanto isto. Okay? Pego aqui no preço e levo para ali e digo que quero copiá-lo para debaixo daquele. E vejam que fazer orçamento é tão simples quanto pegar nos preços daqui e arrastar para aqui. Ficava com a estrutura do orçamento feita automaticamente. Okay? Portanto, é outra das vantagens, das componentes de produtividade que o software me permite a este nível. Okay? Vou meter aqui uma medição qualquer, só para termos aqui o orçamento completo. Ora bem, regressando então ao nosso slide, temos aqui explicado orçamento simplificado, simples de fazer, a partir das tabelas Sinap ou de outras tabelas, ou inclusive do Excel, se quisessem, o programa tem funções de importação do Excel. É extremamente fácil. E produtividade. Okay? Produtividade total. Solução GES permite elaborar automaticamente e em simultâneo o caderno de encargos, o plano de segurança e o livro do edifício através da associação de informação aos insumos e composições da tabela Sinap. Ora, a base Sinap que eu aqui tenho não tem associado essa informação, portanto eu não gerei nem plano de segurança nem caderno de encargos. Mas se já tivesse associado essa informação aos artigos que utilizei, às composições que utilizei e aos insumos que utilizei, já estaria agora com o caderno de encargos iniciado, o plano de segurança iniciado e o livro de edifício de manutenção do edifício iniciado. Ok? Portanto, numa operação de arrastar para fazer a estrutura do orçamento, estava a criar o caderno de encargos, estava a criar o plano de segurança e o livro de manutenção do próprio edifício. Medição sobre DWG e BIM, portanto, fizemos esta situação que aqui está. Okay? Ficou bem percebido e bem evidente a vantagem de ter os históricos das medições associadas. Regressamos e vemos, interrompemos o trabalho de medição, o que é que já estava medido, o que é que falta medir, ainda falta ali, recuperar taxas ali, recuperar taxas lá. Okay? Fórmulas e vínculos de medição. A possibilidade de introduzir fórmulas, mostrei-vos a janela e utilizei os vínculos de medição para associar o primeiro trabalho, aliás, o segundo trabalho ao primeiro, ou seja, a área de telhas a recuperar era igual à área de estrutura de madeira que suporta essas mesmas telhas e portanto, vinculei uma com a outra. Passo seguinte, os autos de medição. Ora bem, fiz o orçamento, fiz o meu orçamento da obra 99, enviei o orçamento, imprimi, ou guardei em Excel, ou guardei em formato de papel, ou enviei por e-mail o meu orçamento, com as minhas medições todas detalhadas se eu quiser. Okay? Já está. Com logotipos, com imagens, nós não associámos imagens, mas podíamos ter associado imagens aos artigos, cá está o capítulo 1, os artigos 1, 2 e 3, o capítulo 2, portanto com as nossas medições todas aqui incluídas. Okay? Esta é uma das muitas listagens, o programa tem milhares de listagens, há listagens pré-programadas, que são estas que aqui estão, há listagens programáveis em que eu defino o que é que aparece em cada coluna, e há relatórios em que eu pego numa folha em branco, pego nas variáveis internas do programa e desenho o relatório com a informação que eu quero. Okay? Eu pedi aqui medição detalhada e orçamento, mas se eu quiser só o orçamento, portanto com o total da medição, sem detalhar a medição, eu também posso ter essa informação aqui.
Depois há muitas opções de listagens. Por exemplo, quando eu peço aqui a medição e orçamento, quando clico com o botão direito do rato, em qualquer listagem, tenho aqui opções de personalização dessas listagens. Por exemplo, se eu quisesse que aparecesse lá o código do preço da tabela SINAP, para saberem qual o preço que eu tinha utilizado, bastava ativar aqui essa informação e iria aparecer ali o código, entre parênteses. Reparem que está ali o 000 Ok? Portanto, há sempre possibilidade de personalizar toda esta informação. Ok? O logotipo também é personalizável, vocês veem aqui, é tão simples quanto clicarem em opções, irem aqui a logotipo, procurar, escolherem o desenho que querem e depois indicarem o sítio onde querem que apareça o logotipo, por exemplo, do lado de fora da folha, para se ver melhor, e colocar ali. A paginação também poderia ser aqui ou no canto inferior, também poderíamos escolher. Estes textos também podiam ser personalizados, os cabeçalhos aqui também, portanto, há a possibilidade de personalizar toda esta informação, caso assim o queiramos. Como eu disse, pode ser enviado por fecheiro ou pode ser imprimido em qualquer impressora ou plotter que esteja instalada no Windows. Também é possível obter listagens dos recursos necessários para fazer a obra, de todos os recursos necessários para fazer a obra. Por exemplo, a areia grossa iria ser necessária no trabalho, na atividade 03, 02, 04, 01 e 05, 02, nestas quantidades. Portanto, eu iria precisar de 39,32 metros cúbicos de areia grossa, a um preço de 43,53 o metro cúbico. Eu iria necessitar de 1.711,60 reais para a areia grossa. Okay? Depois a cal, depois o caminhão, que também entra aqui em 3, na carga manual em transporte do entulho, na 0203. Okay? Depois aqui o cimento Portland, entra também em 4 artigos. Depois o óleo diesel de combustível. Okay? O pedreiro, também entra aqui numa série dele. Portanto, tenho aqui os recursos todos. Esta listagem podia ser, em vez de ser para os recursos todos, só para os recursos que eu pretendesse. Okay? Bastava para isso aplicar um filtro a essa situação. Também podia ser um recurso só para determinadas atividades, okay? E não para todas, ou para um capítulo. Okay? Está aqui muitas listagens, desde as pré-programadas às programáveis e aos relatórios que se podem elaborar com o programa. Mas, como eu disse, tinha feito o orçamento, tinha imprimido ou enviado esse orçamento, tinha pegado nos diagramas de Gantt que o programa faz da obra, cá está as atividades da obra, uma vez que tínhamos lá os rendimentos da mão de obra e os rendimentos das atividades, saiu automaticamente aqui o nosso diagrama de Gantt, os tempos, portanto a começar a 27 de janeiro de 2014, mas eu sabia que esta obra era só para começar em novembro de 2014, então podia chegar aqui e dizer que iríamos começar a obra no dia 3 de novembro de 2014, okay? Não é aqui, peço desculpa, é aqui na primeira atividade, colocar então 3 de novembro de 2014 e, portanto, o gráfico deslocava-se automaticamente para o mês de novembro. Okay? Portanto, se formos aqui, cá está o nosso gráfico. E podia aqui também alterar a duração das atividades. Por exemplo, aqui sabia que iria demorar mais 2 dias do que aquilo que estava previsto, então poderia chegar aqui e dizer que a duração era de 3 dias e aumentava ali o gráfico. Também podia fazer a alteração graficamente, ou seja, aqui mudar a duração das atividades, caso assim o pretendesse. Okay? Este diagrama de Gantt tem opções de personalização que eu posso escolher, como as datas de início e de fim do gráfico, normalmente a data de início é a data de hoje. As barras da escala de tempos, que neste caso está em semanas, dias, mas podia estar em meses, semanas, em meses, dias ou anos, meses. Podiam ser cabeçalhos genéricos, ou seja, em vez de aparecer 10 de novembro de 2014, apareceria semana 1, semana 2, semana 3. Poderia jogar com essa opção. E podia também comparar, e posso comparar depois, com os autos dos trabalhos efetivamente efetuados para ver os desvios. Irei aqui escolher o auto de medição, irei escolher o fecheiro correspondente ao mês 1, ao mês 2 e ao mês 3, ou acumulado dos 3 meses, por exemplo, e comparar com aquilo que estava previsto. Okay? Ora bem, então, já agora referir que também existiam aqui cronogramas financeiros e cronogramas de recursos, bem como curvas ABC e a gestão do valor ganho, as EBM, okay? As curvas EBM. Portanto, tinham a possibilidade de ter também esses gráficos aqui de gestão dentro do gesto orçamentos. Okay?
A questão dos autos dos meses, então, tinha chegado à altura de começar a obra, tinha ganho a obra e, portanto, começava a obra e iria controlar através de autos aquilo que estava a realizar em obra. E o gesto de orçamentos permite fazer, então, esses autos de uma forma bastante simples. Em primeiro lugar, escolhia se queria um auto acumulado ou um auto parcial. Ora bem, eu vou fazer autos parciais, ou seja, indicar o que eu fiz efetivamente em cada mês sem contar com o que está para trás. Portanto, vou trabalhar com autos parciais e vou clicar aqui para fazer um novo auto de medição. E reparem que o programa automaticamente pega na obra 99 e acrescenta auto de medição 01, porque reconhece que é o primeiro auto de medição. E cria-me aqui o auto de medição 01. Cá está ele. E agora eu chego aqui e indico os trabalhos que foram efetuados. Portanto, medi no terreno e meti aqui os valores, ou então clico aqui, ok? E tenho acesso à medição, está bloqueada, isto foi feito tudo, isto já está feito. Então desbloqueio ali a medida e passo a ter 390. Okay? E reparem, 390, portanto a percentagem executada é 100%, não falta realizar nada. Okay? Tenho aqui sempre o status atual da obra, o estado atual da obra vai-me estando aqui sempre presente. A retirada da estrutura de madeira também estava feita a 100%, então até podia fazer isto. Chegava aqui e dizia que para este artigo, que é o artigo 0102, os trabalhos estavam feitos a 100%. É outra possibilidade de introduzir as medições. Okay, cá está, 100%. Mas na retirada de tacos de madeira eu não tinha feito os trabalhos todos, tinha 2/4, só tinha feito um. Então eu chegava aqui, clicava, okay, apareciam-me aqui os parciais bloqueados com um cardinal, portanto a medição ali está a 0. Okay? E então chegava aqui e dizia assim, olha, o quarto A já está, efetivamente já fiz o quarto A, mas o quarto B ainda não fiz. Então desbloqueava só aquela medição. Okay? Cá está, 27,6% dos trabalhos efetuados, ainda falta realizar 21%, okay? Portanto ainda falta faturar aquele valor que ali está. Ora bem, isto eram os trabalhos do mês 1. Então, e no mês 2? Fazia um novo trabalho. Cá está, o programa faz automedição 02. Abrir. Okay? E passava a ter aqui os trabalhos do automedição 02. Então, chegava aqui e faria a introdução das medições do automedição número 2. O quarto B tinha sido já os trabalhos efetuados, por exemplo. E depois indicava aqui que as demolições de alvenaria já estavam feitas a 100%, que existe um ícone que permite logo dar os 100% ali, aqui a mesma coisa, e aqui a mesma coisa, os trabalhos do mês 2. E depois iria para os trabalhos do mês 3. Então chegava aqui e criava mais um auto de medição, o auto de medição número 3. E registava o que é que estava a acontecer, o que é que tinha acontecido no terceiro mês da minha obra. Okay? Chegava aqui e dizia assim, ora, limpeza mecânica estava prevista em projeto 320. Epá, mas afinal devemos fazer 360 metros quadrados. Não tem problema, passámos em 12,5% aquilo que estava previsto e cá está já a aparecer aqui trabalhos a mais. E depois é possível fazer um auto só de trabalhos a mais. Okay? Os outros trabalhos estavam feitos a 100% e, portanto, validava aqui os 100% dos trabalhos. Okay? E vou deixar estes por fazer das alvenarias de tijolo e das cintas de travamento, ficariam por fazer. Se os artigos já tivessem finalizados, eu podia ir pondo aqui um visto para que não pudessem ser alterados a posteriori. Okay? Não o fiz, mas era uma possibilidade que tínhamos. Então reparem, o programa deu-me para já a possibilidade de gerenciar de uma forma bastante simples e produtiva a base de dados ou tabelas de preços Sinap. Deu-me a possibilidade de fazer orçamentos de uma forma extremamente simples e produtiva, quer através do formato Excel, algo parecido com Excel, quer através da visualização em árvore de projeto que nós aqui temos. Pude controlar todo o meu orçamento, navegando nele e consultando as parciais das medições, etc. Pude fazer as medições sobre o DWG, pude vincular medições, pude saber os recursos necessários para fazer a minha obra toda, pude ver os diagramas de Gantt, os cronogramas de recursos, etc. E agora estou a poder controlar a obra e analisar inclusive os desvios entre aquilo que está a ser executado e aquilo que foi previsto inicialmente.
Além disso, ao fazer o orçamento, ainda tenho a possibilidade de, quando vou buscar um insumo ou uma composição para o orçamento, criar o caderno de encargos e o plano de segurança ao mesmo tempo. Portanto, vejam a quantidade de controle e de produtividade que um software destes nos pode trazer para a nossa empresa e para o nosso dia-a-dia. Okay? De referir um aspecto, eu aqui tenho estado a utilizar os mesmos preços do orçamento, mas se eu quisesse podia utilizar aqui preços diferentes daqueles que utilizei no orçamento. Uma revisão de preços, um aumento de preços que quisesse considerar, portanto poderia colocar aqui. Outro aspecto, se tivesse que efetuar em obra um trabalho que não estava previsto no orçamento, também não havia problema. Existe aqui ícones exatamente para essas situações. Okay? Era fazer aqui artigo não previsto, indicar qual a hierarquia desse artigo, qual o preço, utilizando a tabela da SINAPI ou utilizando um preço que eu criasse, e meter depois as medições respectivas. Okay? De referir também que ficam aqui com toda a informação do histórico da vossa obra, o que é que aconteceu mês a mês. Além disso, em cada momento têm sempre informação de como é o estado atual da vossa obra, o que é que já está realizado, o que é que falta realizar, etc. Portanto, toda esta informação vai ficar em base de dados, vai estar sempre disponível também no vosso computador para vocês controlarem cada uma das obras que têm. Okay? Finalmente, antes de avançarmos para a parte do controle de custos e para as listagens de desvios, primeiro para as listagens de desvios, depois para o controle de custos, referir também que cá está os cadernos de encargos, em que eu, para os preços que eu fosse utilizando, poderia ter aqui as condições dos cadernos de encargo. Como não estava nada associado a esta base SINAPI, não foi criado esse caderno de encargos, mas o caderno de encargos poderia ir ser gerado automaticamente. Okay? Como eu disse, existem bastantes listagens, agora não na parte de projeto, mas sim na parte de comparativos entre o auto de medição e o projeto, que me permite, por exemplo, caso eu queira, analisar os desvios, por exemplo, do acumulado entre a obra 99, o meu orçamento, e o acumulado dos autos de medição 1, do auto de medição 2 e do auto de medição 3. Então, quando eu faço aqui uma vista preliminar desta listagem acumulativa, que acumula aquelas três, esqueci-me, foi, o programa indicou-me, esqueci de selecionar quais é que eu queria comparar, são os três. Quando eu peço para comparar, então, o programa vai-me fazer a listagem com essa mesma comparação. E depois havia ali outras listagens que eu poderia utilizar. E cá está, a obra 99 tinha previsto uma quantidade de 390 metros quadrados, foram efetuados no mês 1 390 e, portanto, ficou logo tudo concluído. No mês 2 e 3 não houve trabalhos. Os preços unitários, portanto, aqui indicados, de referir que os preços que eu tinha ali tinham 3%, porque eu nos custos indiretos tinha 3% e, portanto, há uma diferença de preços, que se traduz depois nesta diferença que aqui aparece. Depois os trabalhos da estrutura de madeira, os trabalhos da retirada de tacos, cá está no alto de medição 1, isto, 8 metros quadrados, depois 21 metros quadrados no alto de medição 2, 29, 29, nada a ver ali naquela situação. E depois as outras folhas, okay? Cá está os transportes do entulho, e cá está os trabalhos a mais, neste caso, okay? 320, 360 por 40 daquele lado. Okay? Portanto, tinha aqui uma listagem que traduzia essa mesma informação. Mas poderia utilizar os relatórios, podia programar listagens novas, ou podia pedir aqui, por exemplo, outro tipo de situações de listagens, resumos comparativos, etc., para analisar. Voltando então à nossa apresentação, já percebemos como é que os autos de medição são feitos de forma integrada, aproveitam toda a estrutura que já está do orçamento, não a tenho que introduzir, dão as medições detalhadas para eu poder validar linha a linha, ok? É feito dentro do próprio programa, dentro do próprio fecheiro da obra, gera-me os autos de medição e coloca-me-os aqui de forma integrada para eu ver o que é que se passou mês a mês e mostra-me a qualquer momento o estado atual da obra. Portanto, partindo do orçamento realizado, realizar um controle dos trabalhos efetuados
podendo valorizar as medições por quantidade medida, por percentagem executada ou pelas linhas de medição concluídas, como nós fizemos ali, e análise de todos os desvios que existam. O caderno de encargos automatizado, portanto, se tivéssemos textos associados já à base SINAPI, iria também aparecer o caderno de encargos, tal e qual como aqui está, numa outra base, em que aparecem já aqui textos do caderno de encargos e os capítulos do caderno de encargos, entrando estes textos para capítulos diferentes do caderno de encargos, de acordo com a associação que nós tínhamos feito à composição que aqui estava da tabela de preços. Okay? E, portanto, gerado de forma automática. Planejamento de tempos e recursos, portanto, já vimos como é que isso foi feito. Fizemos ali, para a nossa obra 99, um caso real. Aqui está um orçamento maior com a sua representação ali. Mostrei o diagrama de tempos, mas podia mostrar o cronograma financeiro ou o cronograma de recursos. E milhares de listagens e relatórios. Portanto, mostrei algumas. Já agora aqui tem uma particularidade, uma imagem associada, um pormenor de execução da cofragem de pilares, okay, aqui colocado, mas podia ser a imagem do painel de azulejos, a imagem da fechadura do tipo de maçaneta que se coloca na porta, a imagem dos móveis de cozinha, portanto, poderia ser qualquer outra imagem que tornasse bastante mais atrativo o nosso, mais profissional o nosso orçamento. E, portanto, temos aqui uma primeira visualização daquilo que são as potencialidades do programa Gesto Orçamentos, que faz parte da solução Gesto da Artec. Okay? O passo seguinte do nosso webinário é mostrar o Gesto Control, okay? Já a parte de controle de custos. Portanto, vamos entrar numa fase em que irá existir as compras, portanto, já numa perspectiva de empresa construtora que ganhou a obra, as compras dos materiais aos fornecedores, o lançamento desses materiais na obra, nas atividades da obra, e a comparação dos gastos dos materiais que estão a ser lançados nessa obra com aquilo que é o orçamento inicial e também, se quisermos, com aquilo que são os autos de trabalhos que realizamos. É também possível, uma vez que temos a listagem dos pedidos feitos aos fornecedores e a entrega de materiais que nos foi feita, saber como é que estão os nossos saldos com os fornecedores. Como também sabemos quais os materiais que entraram em armazém e saíram da armazém, também é possível realizar um controle de stocks. Este esquema explica explica uma parte daquilo que o gesto de controle permite realizar, uma vez que o gesto de controle permite fazer ainda muitas coisas para além daquilo que aqui está representado. Mas vamos seguir um pouco este esquema. Ora bem, a construtora ganhou a obra e temos aqui a nossa empresa construtora, aqui representada por este edifício. Então vai na produção, que é algo que o gesto de controle faz, não vamos ver isso hoje, mas é uma das capacidades do gesto de controle, é fazer o procurement e depois a produção, o orçamento de adjudicação e a produção, preparar a produção para a obra. Mas, portanto, a construtora vai necessitar de fazer um pedido de material e então vai utilizar o programa GestCon, onde existe este documento, o pedido de material, preenche esse pedido de material com o material que quer pedir e, em função da obra, ele sabe logo quais as quantidades que necessita de cada um dos materiais e envia, por e-mail, por carta, por aquilo que quiser, para o fornecedor. Okay? O fornecedor recebe esse pedido de material e envia o material para um armazém ou até diretamente para a obra, mas aqui complicamos um bocadinho a situação, mandamos para um armazém o material e envia a fatura para a empresa construtora. E nós registamos também no GestCon esta fatura, tal e qual como registamos no gesto controle o envio do pedido de material. Vamos também registar, porque vamos ter acesso à guia, vão-nos enviar uma guia depois do armazém, uma cópia da guia. Vamos registar a entrada do material no armazém através do registro da guia também no nosso software. E, portanto, ficamos a saber que esse material deu entrada no armazém. Ficamos a saber que fizemos um pedido de material e veio uma fatura para pagar e, portanto, estamos em dívida para com o fornecedor. Okay? Passo seguinte, fazer o pagamento ao fornecedor. Okay? Aqui está representado a verde o círculo do dinheiro.
Entretanto, o material sai do armazém, deveria sair do armazém 1, aqui saiu do armazém 2, mas até isso o programa permite passar materiais de armazéns para armazéns. Okay? Imaginemos de um estado, de um armazém de um estado para o armazém de outro estado, para depois ir para a obra. Poderia-se fazer essa situação, essa simulação no próprio programa. E, portanto, sai o material acompanhado de uma guia de transporte, obrigado, okay? Para chegar à obra. Okay? E, portanto, lá vamos ter então o registro que o material chegou à obra. E vamos ter, como temos o orçamento com as quantidades, vamos abater estas quantidades às quantidades do orçamento e vamos assim saber o que é que ainda falta lançar de materiais. Imaginemos que passado 15 dias nos pedem mais, imaginemos tijolos. Eu quando for fazer o pedido do material já sei quantos tijolos é que foram colocados em obra e quantos tijolos é que eram necessários na totalidade e portanto já sei se me estão a pedir tijolos a mais ou não. Portanto eu controlo logo depois os gastos materiais a montante, ainda antes de fazer os pedidos. Ora bem, entretanto, há a elaboração dos autos de medição, os trabalhos que são feitos em obra mensalmente, e esses autos de medição são enviados para a empresa construtora, que depois emite a fatura para pagamento ao dono da obra. E depois o dono da obra para aqui. Ora bem, todo este complexo gráfico aqui está repetido N vezes por vários pedidos de materiais, por vários fornecedores, às vezes dezenas de fornecedores, por vários transportes de materiais, por pelos autos de medição elaborados, pelas guias todas, todo este registro documental vai ficar no programa acessível e para controle a qualquer altura. E a qualquer altura vai ser possível saber os saldos com cada um das dezenas de fornecedores, saber os desvios que já existem na obra em termos de material entregue e ter material necessário por cada atividade. Vamos ter também os autos de medição e o envio desses autos de medição, dessas faturas correspondentes para o dono da obra e as que já foram pagas ou não, portanto o saldo com o dono da obra. Portanto, vamos ter toda essa informação para cada uma das nossas obras à nossa frente e tudo centralizado no mesmo fecheiro da obra. Até agora estamos a trabalhar só com a obra 99. Okay? Portanto, tudo dentro da mesma obra. Então vamos ver como é que isto se faz no GestCon. Ora bem, vamos primeiro à parte de compras e saldos com fornecedores. Ou seja, vamos fazer o tal pedido de material a um determinado fornecedor para entregar na obra. Tá? Vamos fazer isso. A parte de controle de custos realiza-se aqui. Okay? Agora, o controle de custos é feito de duas formas. Faz o controle de custos da obra, obra 99, e depois tem-se um fecheiro que é o controle de custos da empresa construtora, onde se recuperam todas as obras. E, portanto, existe uma função de sincronizar as obras e sincronizar o fecheiro central. Portanto, eu vou fazer a minha obra 99 aqui, trabalhar aqui na minha obra 99 e depois dou o fecheiro para sincronização no fecheiro central. Okay? Também podia estar a trabalhar no fecheiro central e dar como destino o lançamento para a obra 99, mas assim acaba por ser um pouco mais linear esta forma de trabalho. E então eu vou aqui às entradas de materiais. Reparem que eu também tenho aqui a possibilidade de controlar o pessoal e os equipamentos. E posso criar fichas de pessoal, posso criar equipamentos com as suas fichas e atribuir as horas de trabalho de cada trabalhador a uma determinada atividade do meu orçamento. Também os equipamentos, eu posso atribuir cada hora de trabalho do meu equipamento às atividades do meu orçamento. Mas vamos começar então pelo princípio, aquele caso que ali tínhamos de fazer um pedido. Ora bem, a obra está em branco, ainda não começou, e então eu vou aqui e reparem que eu tenho aqui os tais documentos. O pedido, a guia de remessa, guia de transporte, que acompanha a fatura recebida, que é a fatura que vem dos fornecedores, o auto de medição, a fatura emitida para o dono da obra, okay? E depois alguns outros documentos que nós não vamos analisar hoje. Então eu vou fazer o meu pedido, vou indicar o código que eu quiser para o meu pedido, imaginemos que é o pedido 001, podia ter uma numeração automática para isto, vou fazê-la manualmente. E agora posso ir aqui buscar a lista de fornecedores. Okay? Como eu na base Sinap não tenho lista de fornecedores, eu vou utilizar uma outra base que nós temos aqui para ser a minha base de fornecedores. E portanto, quando eu clicar aqui, peço desculpa, não era aqui, era aqui, vou aqui pedir então
para mudar aqui e cá está a minha lista de fornecedores. E então imaginemos que eu ia pedir à empresa Materiais Cerâmicos S.A. e ele recupera a informação de Materiais Cerâmicos S.A. para me fornecer determinados materiais. Então clicava aqui nos dados de entrada e aparecia-me a ficha. E reparem que ele tem aqui já a informação do fornecedor. Fui buscar um fornecedor de Madrid, mas não seria o mais indicado para uma obra no Brasil, mas portanto serve o exemplo. E então temos aqui o meu pedido com os dados já recuperados do fornecedor e agora só tenho que colocar aqui os recursos que eu quero comprar a esse fornecedor. E portanto quando clico aqui vão aparecer aqui os insumos que eu quero comprar. Vamos aqui, por exemplo, pedir para colocar aqui e pedir para visualizar tijolos cerâmicos. Okay? Ora bem, nós tínhamos tijolo cerâmico furado, eu não me lembro das dimensões, portanto poderá haver aqui alguma diferença relativamente àquilo que foi utilizado no orçamento, mas portanto vou aqui selecionar o meu, aliás, eu até penso que tenho aqui pelo código, eu sei o código, seria o código 00, aliás nem é 00, é 739 da base SINAPI, 35, e cá está a alvenaria de tijolo cerâmico. Esta alvenaria de tijolo cerâmico é uma composição, portanto, não era isto que eu queria, mas sim a sua composição a nível de preços. Para saber qual era, portanto, era simples, viria aqui ao meu orçamento, abria o orçamento, estava a comprar os materiais para esta parte da alvenaria e então o tijolo que eu precisava era o tijolo cerâmico maciço de 510 por 20 com o código 7255. Okay? E portanto era isso que eu iria pedir para fazer a nível de entradas de material. Okay? Vamos aqui meter então o tal tijolo cerâmico 7255. E iria indicar aqui a quantidade que fosse necessária. Poderia consultar nos recursos qual era a quantidade necessária, mas eu vou arriscar aqui um valor de 100 tijolos que eu estava a comprar. Indicava o valor a que eu estava a comprar, isto é por mil unidades, portanto aqui vamos aqui colocar um bocadinho menos. E portanto viria aqui indicar descontos que tivesse, os valores a que eu estava efetivamente a comprar o tijolo, indicar também algum comentário que eu quisesse aqui. E continuaria a fazer a encomenda de materiais se assim fosse. Podia também aqui indicar a data de vencimento a que eu iria pagar esta fatura. Portanto, eu estou a fazer o pedido a 31 de janeiro, eu queria pagar só a 60 dias, portanto, iria pagar a 31 de março. Okay? E, portanto, indicar que aí seria para pagar o valor na sua totalidade. E a data do pedido indicar que era o dia de hoje. Okay? Ficava aqui em aberto ainda o data de fornecimento do material da guia e a data da fatura em aberto. E portanto, neste momento eu podia pegar na informação, no pedido, que aqui está ele com a minha informação, meter-lhe daqui também os impostos que houvesse lugar e preparar a sua impressão para enviar para o fornecedor em papel ou através de e-mail. Portanto, cá está um texto de entrada que eu posso personalizar, um texto de saída que eu posso personalizar e depois uma parte que é fixa que vem dos meus recursos, dos meus pedidos, bem como esta parte que também é fixa. Imaginemos que eu ali não quero o número de contribuinte, portanto eu posso chegar aqui e nas listagens, nesta listagem de custos, eu posso dizer que nas opções 2 não quero que apareça ali o número de identificação do contribuinte ali representado. Portanto, seria vir aqui e desativar essa informação daqui. Também podia meter os telefones, podia meter outras informações lá presentes caso quisesse. O texto de entrada também era este que aqui está, portanto podia personalizar e podia formatar esse mesmo texto e o texto de saída do pedido também e portanto podíamos imprimir com
o aspecto que nós quiséssemos. Mas isto é de sumenos, portanto é a preparação só da impressão. O que me falta é aceitar e, portanto, ficar com essa situação registada aqui na primeira linha. Okay? Depois imaginemos então que o material chegava ao meu poder, portanto chegava do armazém ou da obra a guia de recepção do material. Então eu pego na linha do pedido e faço uma operação tão simples como isto, que é converter documentos. E digo que quero converter este pedido em guia de remessa e meto cá o número da guia que tinha chegado e indicava, por exemplo, que a guia tinha chegado à obra no dia 3 de fevereiro, para a frente, vez que não tenho a possibilidade de, tendo feito o orçamento no dia de hoje, colocar mais para trás. Depois podia também indicar que no mesmo dia, no dia 3, tinha chegado a fatura para pagamento. Okay? E, portanto, colocava aqui o registro quer do fornecimento, quer da recepção da fatura para pagamento. E reparem que ele passa para guia de remessa, e já agora vou fazer aqui a conversão à parte, para fatura também, para registrar a fatura com o seu código. Imaginemos que era a fatura 001, okay? Para aparecer aqui. Imaginemos que eu queria saber então como é que estava o relacionamento dos meus materiais. Existe aqui um ícone dos meus documentos, aliás, que me pode mostrar o seguinte: a fatura 1 resulta da guia 1 e resulta do pedido 1. Isto porquê? Porque às vezes há faturas que resultam de vários pedidos e de várias guias. E, portanto, este quadro é muito importante para depois nós controlarmos de onde é que veio cada fatura, de onde é que veio cada guia e, portanto, termos essa informação aqui toda organizada. Okay? Já agora, como é que eu gastava então o material? Muito bem, eu chegava aqui, podia pegar no material diretamente daqui, ou então abro uma janela que se chama a janela de gastos de material, pego no recurso que eu quero gastar, neste momento só há o tijolo cerâmico, que foi a única coisa que adquirimos, faço aceitar, e agora reparem que ele coloca-me aqui a quantidade prevista e a quantidade pendente de fornecer. E, por exemplo, imaginemos que eu tinha mandado nesta altura para a obra 20.000, ok? Portanto, ficavam a faltar ali 24,80. A data do gasto, imaginemos que como os tijolos tinham chegado no dia 3 de fevereiro, seria o dia 3 de fevereiro. A obra é a obra 99, mas escuso de dizer, se não disser nada o programa assume. E agora, para que artigo? E eu indico que é para aqui, para os trabalhos da alvenaria de tijolo cerâmico. E maravilha, coloca-se ali, não tem problema nenhum. Okay? Depois, imaginemos que eu, com o mesmo tijolo cerâmico, tinha mandado mais 20 unidades no dia 10, no dia 10 de fevereiro, okay? Para a mesma obra. Agora reparem, se eu me enganasse e mandasse para uma demolição, o programa avisava-me, atenção, este recurso, este insumo, este tijolo, não está previsto neste trabalho. Deseja acrescentá-lo e depois apareceria como uma diferença entre o orçamento e aquilo que foi lançado naquele trabalho. É claro que eu vou dizer que não. Okay? E, portanto, vou aqui corrigir depois a situação para lançá-lo efetivamente no artigo correto. Okay? Que seria, neste caso, o artigo 0501. Okay? E, portanto, continuaria assim a fazer aqui os gastos. Vejam que ali a quantidade de expedientes já está em 4 e agora chegava-me um pedido de mais 10 unidades. E eu chegava aqui e via, mas só faltam 4, porque é que me estão a pedir 10? E informava-me junto à obra porque é que estavam a ser pedidos e ia ver porque é que era o desvio. É, portanto, como eu disse, tenho controle a montante. Ainda antes de fornecer o material, eu já sei que estou a ultrapassar aquilo que estava previsto e posso me informar do porquê dessa situação. Ok? Já agora, só para vocês verem, se eu tivesse selecionado o tijolo cerâmico e tivesse validado a situação dos 10, okay? Imaginemos que era enviado para aí no dia 11 de março, reparem o que é que aconteceu à quantidade pendente, não é? A quantidade pendente já está negativa e já aparece ali a vermelho. Okay? Portanto, os gastos de materiais variam desta forma. Há a possibilidade de lançar, inclusive, materiais para vários artigos ao mesmo tempo, como aqui está reportado, também de uma forma bastante simples. Okay.
Depois havia a possibilidade também de passar todas estas faturas diretamente para a contabilidade, caso a pessoa tivesse a solução Construct e não a solução Gesto. E existe a possibilidade de continuar a fazer aqui todo o registro de todos os documentos na minha empresa e ficar com o registro de todos os eventos, todos os acontecimentos relacionados com esta obra 99. Também é possível, como já sabemos, criar aqui pessoas, funcionários, okay? Com um código qualquer. Vamos aqui, por exemplo, aos gastos de pessoal. Aqui uma janela, uma função presa. Portanto, vinhamos aqui aos gastos de pessoal. Criava aqui a ficha do funcionário que quisesse. Imaginemos aqui Carlos, aliás, Ribeiro. Carlos, indicava aqui os dados completos, neste caso os meus dados completos, a foto, as delegações, datas de incorporação, salários, etc. Todas essas situações, a fotografia, e criava este funcionário. E depois podia dizer que este funcionário, Carlos Ribeiro, tinha trabalhado, vamos aqui à parte de, de gastos de pessoal, portanto, este Carlos Ribeiro tinha trabalhado, imaginemos, no dia de hoje, em hora normal, sem ser em hora extraordinária. Se eu tivesse definido já o preço da hora extraordinária, apareceria aqui o seu valor. 8 horas a fazer a parte de retirada de telhas cerâmicas. Okay? Mas no dia 3 de fevereiro, em hora normal, tinha feito 4 horas a retirar a estrutura de madeira e tinha feito outras 4 horas na retirada de tacos. Okay? E reparem que eu vou controlando aqui todos os funcionários, se assim quiser, ficando aqui com os dados deles. O mesmo para os equipamentos, eu posso criar a ficha de equipamentos e ter também as atividades desses equipamentos. E controlar também a manutenção dos equipamentos, etc., a motorização, etc. Okay, portanto, como vêem, a gestão documental de todo o processo, toda a informação fica centralizada, tenho controle dos custos de materiais, dos gastos de materiais a montante e, portanto, consigo assim controlar muito bem os gastos da minha obra. De referir que tenho também informações como fluxo de caixa, okay? Portanto, tenho que pagar ao Carlos estes dias de trabalho nestas alturas, tenho que pagar àquele fornecedor de materiais de cerâmicos os 4.300 euros que ali está. Como ainda não houve entrada de dinheiro, é tudo negativos, é tudo débitos. Okay? Também podia ter gestão de stocks, okay? Existências de materiais. Podia ter os saldos com cada fornecedor. Cá está, recebi uma fatura no dia 3, ainda não a paguei. Okay? Ainda pagar depois, iria ter essa informação depois debitada do outro lado. Também era possível ter aqui as existências de materiais. Okay? Cá está os gastos de materiais ali indicados. Podia solicitar propostas a vários fornecedores, propostas para o orçamento na sua totalidade, ou escolhendo aqui quais os capítulos que eu queria pedir e depois também adjudicar. Como eu referi, posso ter até 99 propostas em simultâneo, portanto poderia ir ali escolher várias propostas. Podia exportar essas propostas para Excel para que os fornecedores me enviassem as respostas em Excel e eu as importasse e fizesse as adjudicações automáticas. Cá estão as adjudicações, poderiam ser por capítulos, pelo valor mínimo do capítulo, pelo valor da média, do valor imediatamente superior à média ou valor imediatamente inferior à média, ou pelo valor máximo, okay? Ou por atividades. Okay? Ou então pelo global da proposta, que também é outra possibilidade. Okay? Ou faço a adjudicação manualmente, chego aqui e escolho o que é que quero adjudicar a cada um das propostas que receber. Portanto, o procurement. Também aqui é possível depois salvar as adjudicações e fazer um orçamento de adjudicação. Okay? É possível também fazer contratos e produção.
Portanto, eu poderia chegar aqui e fazer contratos e fazer também depois a produção a nível do gesto. Cá está os contratos, são bastante simples de fazer. Eu chegava aqui, tenho aqui as minhas atividades e podia, por exemplo, criar um contrato. Vamos aqui criar um contrato, que era o contrato da mão de obra, fornecimento de mão de obra. Vamos chamar-lhe mão de obra. Então, o contrato da mão de obra iria ter o ajudante, iria ter o carpinteiro e o ajudante, iria ter o pedreiro e o ajudante, iria ter aqui o ajudante, o caminhão não iria ter, o motorista do caminhão também não, porque fazia parte da empresa transportadora. Okay. Na limpeza mecanizada iria ter o tratorista, faria parte do lugar do equipamento também, vamos aqui deixar ficar. E o servente sim iria precisar, o pedreiro iria precisar e este servente iria precisar e portanto continuaria por ali. Quando tivesse, faria agregar e criava então um contrato de fornecimento da mão de obra que tem estes elementos que aqui estão. Okay? Tem preços associados, tem as horas, tem tudo. Valor final, etc. Depois podia criar outros contratos e dar estes contratos para procurement para adjudicação. Okay? Portanto, mais uma funcionalidade associada ao gesto controle. Diário de obra, comparações, cronograma de custos, regularizar stocks, portanto, outras informações. De qualquer modo, mostrar-vos também aqui que, a nível de listagens, havia, além daquelas caixas todas que já vimos de informação, havia a possibilidade de chegarmos aqui ao separador de custos e ter aqui uma série de listagens pré-programadas. E, por exemplo, saber os gastos de pessoal. Okay, cá está o Carlos Ribeiro, onde é que tinha estado a trabalhar em cada dia, na retirada de telhas, na retirada de tacos de madeira, na retirada de estrutura de madeira, preço de hora normal, okay? E tínhamos aqui. Também podíamos saber os materiais fornecidos. Okay? Tínhamos aqui essa informação. Poderíamos ter também os saldos de cada fornecedor. Okay? Fatura recebida ali indicado. Poderíamos ter os gastos de cada material. Cá está, a alvenaria de tijolo cerâmico. Saíram 20 tijolos. O tijolo cerâmico aqui, o tijolo maciço, saiu 20 no dia 3 para o artigo 0501, que é a alvenaria de tijolo cerâmico. No dia 10 saíram mais tijolos cerâmicos para a alvenaria de tijolo cerâmico, mais 20 mil e depois mais 10 mil. E portanto cá está o total em valor numérico, em valor monetário que nós tínhamos fornecido deste material. E depois também podia ser o consumo de cada artigo de medição desdobrado ou resumido, conforme nós quiséssemos, portanto, o que é que já se gastou em cada artigo. Okay? Cá está a mão de obra e aqui equipe de material de tijolo cerâmico. Também os desvios entre aquilo que é o orçamento e aquilo que está a ser executado na realidade. Portanto, cá está. A medição orçamentada 390, a este preço era 1708, até agora só gastámos lá 96, portanto, porcentagem ainda muito baixa de execução. Temos ali muita manobra. Aqui os desvios ao nível dos recursos, em vez de ser por atividade. E, portanto, tenho aqui as quantidades do orçamento, de aço, de areia, etc. E, portanto, chego aqui e vejo que tijolo cerâmico maciço estavam previstos 44,80 no orçamento e eu já pus lá 50. Okay? Portanto, os custos que estavam previstos para o tijolo cerâmico eram de 20.160, já pus lá 21.500, portanto já estou a ultrapassar, na realidade já estou a ter prejuízo. Portanto, mais uma das listagens possíveis de obter com o próprio software. E muitas outras que poderíamos estar aqui a visualizar
além dos relatórios que eu poderia programar internamente. Voltamos então aos nossos slides para falar dos gastos materiais. Portanto, já vimos como é que é feito o gasto de material, tanto sai do armazém ou sai diretamente do fornecedor para a obra. O que interessa é dar ali o elemento guia, o documento guia. Quando nós introduzimos o documento guia, significa que o material deu entrada na nossa posse e, portanto, é uma forma de controlar a entrega do material. Os gastos de mão de obra e equipamentos, vimos também como é que se criava então um novo funcionário e como é que se atribuía gastos desse funcionário às atividades da obra. Vimos inclusive listagens que mostram depois a atividade desse funcionário e o registro documental de todas as atividades, ou seja, todas as atividades da obra vão ficar registadas aqui na parte de custos. Eu posso chegar aqui, ver as entradas de materiais, todos os documentos que houve, toda a troca de documentos que houve, todos os gastos de material que houve para a obra, onde é que, o que é que aconteceu, ali já está negativo, quantos é que se enviaram, quando é que passou negativo, ver os gastos de pessoal, o que é que cada um dos funcionários andou a fazer, onde é que andou a trabalhar, portanto, controle total no computador para controlarmos os custos da nossa obra. Já falámos do procurement e do controle total dos custos da obra, análise de todos os desvios em tempo real, portanto, temos ali sempre a informação em tempo real dos materiais que estão a ser gastos e podemos analisar logo o que era necessário em termos de materiais e analisar os desvios logo. O gerenciamento de resíduos que não falámos hoje, falámos no webinário de há uma semana atrás e que podem ver o vídeo no YouTube, no nosso canal do YouTube. O plano de segurança, que não falámos hoje, mas existe a possibilidade de associar condições do plano de segurança à tabela SINAP, aos insumos e às composições da tabela SINAP e assim elaborar automaticamente o plano de segurança ou começar a elaborar automaticamente o plano de segurança a partir do momento em que selecionam esses insumos ou essas composições para entrar no orçamento. E a possibilidade de ampliar a solução gesto para a solução construto e incluir faturação e contabilidade. Okay? Também não é o objetivo do webinário de hoje, mas fica a informação de que o programa possui essa situação. E cá está uma panorâmica geral daquilo que do gesto controle nos permite ter de controle de todo o processo da obra. De referir que se tivéssemos aqui o gesto orçamentos, teríamos aqui também a base SINAP, que tinha dado origem ao orçamento esse que serviu para obter os recursos que deram origem à produção e ao pedido de material para vir para aqui. Ok? Portanto, existe a montante o gesto orçamentos para trabalhar com o gesto de controle. Aliás, o gesto de controle tem a possibilidade, tem lá dentro obrigatoriamente o gesto de orçamentos. E, portanto, todo este controle, a não referir, mas a passagem de armazéns para armazéns também está prevista no programa. Portanto, se eu vier aqui às entradas de materiais, há a possibilidade de movimentar materiais entre armazéns. Okay? Na data de um armazém para o outro, temos aqui a possibilidade de fazer também esse movimento. E, portanto, isto é realizado, como veem, pelo gesto e pelo gesto controle, com a ajuda do gesto mid-plano, portanto, dentro daquilo que é a solução gesto para empresas construtoras, para gabinetes de arquitetura e para donos de obra. Penso que ficaram com uma ideia bastante boa das potencialidades e da forma de trabalho do software. Como veem, tem aqui um software muito potente a nível de organização de trabalho, de organização inclusive dos métodos de trabalho da empresa e de controle de custos. E de referir que a Artec, na sequência deste webinário, vai realizar nos próximos dias 4 de fevereiro, 7 de fevereiro, 11 e 14 de fevereiro, unidades de treinamento para explicar detalhadamente, pormenorizadamente, como é que se trabalha com o gesto de orçamentos para organizar a base de tabelas de preços, como é que se associa informação, cadernos de encargos, planos de segurança, etc. Para criar orçamentos desde a tabela SINAP, já vimos aqui em resumo como é que isso se varia, mas vai-se ver com maior detalhe, com mais calma. Como é que se faz o controle automatizado dos custos da obra? Fizemos aqui um exemplo de lançamento de um material e de um funcionário na obra. Vamos ampliar também essa informação
nesta unidade de treinamento da próxima sexta-feira. A solicitação de propostas e adjudicação, que não foi abordada hoje, foi só falado, que vai também ser explicada como é que se faz dentro do programa. A medição gráfica em DWG e em modelos BIM, portanto, a parte do DWG hoje já foi vista, em grande parte, mas vamos repetir essa situação, aprofundar um pouco mais e falar também da medição, mostrar também a medição sobre modelos BIM e depois mostrar também a questão dos gestos de resíduos, passo a passo, como é que funciona. Portanto, fica aqui o convite para quem queira aprofundar o conhecimento nesta ferramenta, nesta solução GEST, que tem formação gratuita online nos vossos escritórios, no vosso computador, disponível nas datas aqui indicadas.